Espiritismo sem mistério. Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos, e é tão bom estarmos aqui reunidos, podendo falar um pouco mais a respeito do Livro dos Espíritos. Estamos abordando a lei de conservação. Você que nos acompanha sabe que nós já abordamos esse tema no programa anterior, então assista, acompanhe conosco, pegue seu livro, seu caderno, porque o Livro dos Espíritos é muito especial e nós aprendemos muito com esta obra. Então, você é o nosso convidado, chame os amigos, porque se você gosta de estudar o Livro dos Espíritos, seus amigos também, com certeza, vão gostar. E como eu disse, a lei de conservação é essa lei onde todos nós, seres vivos, todos os seres vivos, possuem esse instinto de conservação. Nós falamos um pouco a respeito disso no programa anterior, hoje daremos continuidade. Então, eu sou Solange Sauan Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange, olá, queridas irmãs, queridos amigos. É uma possibilidade que se renova quando nos encontramos em nosso programa Espiritismo Sem Mistério para tratar dessa temática, que é uma compreensão, inclusive, dos dias atuais. Este tema, a lei de conservação, vai nos permitir analisar nosso comportamento, observar como nós atuamos, sentir as nossas dificuldades naquilo que realmente é necessário, daquilo que não é necessário. E o gozo dos bens terrenos, como nós vamos estudar hoje, é uma reflexão que os espíritos nos permitem fazer sobre a nossa ligação, se podemos desfrutá-lo, se não podemos, se há um limite. Tudo isso está ligado à nossa vida pessoal, nosso dia a dia. Nós não estamos estudando teoria pela teoria, estamos estudando os ensinamentos do Livro dos Espíritos exatamente por eles serem efetivos, serem aqueles que nós devemos aplicar no nosso modo de ser, nossa vida pessoal. Então, pega aí, como a Solange já disse, pegue o seu lápis, seu caderno, suas anotações, e assim nós vamos dar início à nossa jornada deste programa. Você verá na tela o primeiro slide, que é uma referência a essa conservação, não é, Solange? Exatamente. A primeira imagem que salta aos olhos é o macaco com o seu filhotinho, esse instinto de preservar, de conservar, de cuidar. Depois nós temos toda a natureza, não é? Onde nós podemos ver tudo isso nas mãos que estão ali apresentando esse ecossistema, e na mão também com a árvore. Depois nós temos os problemas do consumo excessivo, aquilo que o homem precisa para se sentir feliz e que de verdade se transforma em um entulho. Então, a lei de conservação estará tratando de todos esses aspectos, não apenas no reino vegetal, no reino animal irracional e no reino animal racional, que é o reino hominal onde estamos, não é? Agora que vimos o primeiro slide, vamos para a primeira pergunta de hoje. E você, você vier em cima, que eu que faço os slides, eu sempre coloco lá no título do primeiro slide, de onde até onde vai a lei de conservação. Pergunta 702 até 727. Nós já começamos o programa anterior, já começamos a lei de conservação. Então, nós não estamos na pergunta 702, hoje a pergunta é 711. E nós estaremos indo até a última pergunta, 727. Então, para você não ficar confuso, lá a lei de conservação, que é o primeiro título do nosso slide, do nosso estudo, está sempre mostrando o interregno, o trecho em que vamos falar da lei de conservação. Pergunta 702 até a 727. Agora, fala, Solange. Lembrando que você que está nos assistindo, você poderá, como disse o André, buscar no programa anterior. Se você quer pegar desde o início, da 702, você busca o programa anterior, tá bem? Agora vamos para o slide número 2, que é o primeiro slide dessa sequência. Você vai ver a pergunta 711. O uso dos bens da terra é um direito para todos os homens? Ou seja, se os bens da terra estão disponíveis, todos os homens podem usá-los? Isso é um direito? Isso faz parte
daquilo que o homem precisa, daquilo que significa para todos nós, essa possibilidade de desfrutarmos, de usarmos os frutos, os bens que a terra oferece? Ou existe algum limite, ou alguém não pode, ou dentro da criação do universo há uma restrição para situações em que algumas pessoas de certas etnias ou de certas características físicas ou de certa capacidade intelectual não possam usar os bens da terra? Vamos ver o que os espíritos respondem no slide seguinte? Vamos lá. Esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não pode ter imposto um dever sem haver dado os meios de o satisfazer. Veja só, essa resposta é muito coerente com tudo que temos aprendido. O direito de usar, todos os homens usarem os bens da terra, é consequência da necessidade de viver. Para vivermos, nós precisamos nos alimentar, precisamos ingerir líquidos, precisamos ter um lugar para nos abrigar, para nos cobrir. Deus não pode ter imposto ao homem um dever, que é o dever de viver, sem lhe haver dado os meios para satisfazer esse dever. Então, nós temos o quê? Nós temos que preservar a vida física. Mas como preservaríamos a vida física se nós não pudéssemos utilizar os bens que estejam disponíveis? Nós não teríamos como manter a nossa segurança, como manter o nosso organismo funcionando, como nos abastecer de recursos para termos saúde necessária. Então Deus nos dá um instrumento, que é o corpo físico, que vai produzir suas necessidades, como por exemplo a fome, para que nós busquemos comida. E aí a gente chega lá e não tem comida. Ou a gente vai ter que se abrigar por causa da temperatura muito baixa e nós fomos colocados num lugar onde o gelo impera e você não tem pelo, você não tem roupa, você não tem agasalho, você não tem abrigo. Como poder, com esses recursos escassos ou com a falta deles, conseguir sobreviver se nós temos o impulso da conservação, a lei de conservação, que vai fazer com que a gente sempre procure manter a existência da melhor forma? Se nós não tivéssemos o direito de buscar um pé de laranja, pegar um mamão que esteja disponível, de encontrar a raiz que possa nos alimentar, de pescar, de pegar os bens da vida para que nós possamos preservar a nossa vida. Então a gente vê que é consequência, e a lei do universo nos relata esse fenômeno tão importante que é a criação, dando à criatura condições para que ela continue a existir. Então você vê como o amor divino não poderia ser sábio se criasse as criaturas sem lhes dar a chance de estar cumprindo com a sua tarefa, que é a de sobreviver, não é mesmo? E aí, Solange? Isso mesmo. E se nós pararmos para pensar, nós vamos ver. Esqueça tudo que você tem de conforto no seu dia a dia. Esqueça tudo isso que nós temos hoje. É lógico que nós estaríamos vivendo uma vida bastante rústica, mas se nós pararmos para pensar, tudo que nós precisamos, Deus nos deu. Nos deu alimento, nos deu a possibilidade de nos abrigarmos, tudo que é necessário ao homem para que ele sobreviva, para que ele siga adiante. O oxigênio, a água, a alimentação, tudo isso já existe no nosso planeta. Independentemente de nós transformarmos, de nós criarmos ou de nós inventarmos coisas, Deus nos deu já toda essa base. E é muito bonito isso, sabermos que tudo está aí. Você vê, né? Deus faz chover sobre todos, de graça. Deus permite que os rios fluam da parte mais alta até a parte mais baixa, também sem cobrar pedágio de ninguém. Aí o homem põe uma bomba, encana a água do rio e depois põe um relógio na sua casa e cobra de você a utilização daquilo que Deus dá de graça. E quando você não paga, porque você não tem recurso, vai alguém lá e fecha o fornecimento de água para você não ter o que beber. Veja só como o ser humano é, e aqui não estamos
criticando as estruturas da sociedade, mas estamos mostrando a você a diferença entre a natureza que fornece gratuitamente todos os bens e a maneira do ser humano administrar isso, que muitas vezes é própria de um ser humano ligado ao ambiente materialista, egoísta, da estruturação de uma sociedade com esses problemas. Então, veja só que coisa interessante que a Solange está citando. Como nós complicamos, né? E tá certo, tudo é muito útil, é importante, mas nos traz um certo conforto, mas se nós formos ver, às vezes é demais, né? Nós vemos que não precisamos de tantas coisas assim. E muitas vezes o homem complica a sua existência, tudo poderia ser mais simples. Nessa sequência, Solange, nós vamos ter as perguntas que virão. O slide número 4, você vai ver na tela, ele vai fazer uma pergunta interessante, que parece contraditória. Vamos lá. Com que objetivo Deus ligou um atrativo aos gozos dos bens materiais? Ou seja, você desfrutar dos bens materiais produz um prazer, produz uma satisfação, você se sente feliz de estar podendo fazer isto, você tem um prazer de se alimentar em abundância, você estava com a fome, depois você procurou alguma coisa e você se saciou. Veja só. Agora, por que Deus ligou ao desfrute dos bens essa coisa, um atrativo, uma coisa que fosse assim, gostosa? Você já pensou se na sua fome, você que está aí me assistindo, você está morrendo de fome, não tem nada para comer, e o que você tivesse para comer fosse um monte de palha? Você come a palha. Vamos supor que a palha fosse nutritiva. Aí no dia seguinte você continua com fome. Qual é o prato? Palha. E no outro dia, palha. Imagina você comer uma semana de palha. O povo que já come a mesma comida saudável, saborosa, já não consegue comer 2 dias seguidos, porque, ai não, enjoa. Imagina se você tivesse que comer palha. Você ia chegar um momento e falar, ai meu Deus, eu prefiro morrer de fome do que comer palha de novo. Me lembra o filme Em Busca do Ouro, né? Fala aí, Solange. Além do entupimento. Exato. O filme Em Busca do Ouro, Charlie Chaplin tá lá no frio, aí ele não tem o que comer, aí ele pega o sapato, cozinha o sapato, tira os pregos, chupa o preguinho, isso, né? Faz o cadarço de macarrão, espaguete, é muito interessante. Imagina se você não viu, assista, é demais. Se a gente tivesse que comer isto, né? As coisas. Por que então todas as coisas têm um sabor, todas as coisas nos causam uma satisfação? Por que Deus permite que seja assim? É a pergunta de Kardec. Vamos ver a resposta? Vamos lá. Para excitar o homem ao cumprimento de sua missão e também para prová-lo pela tentação. 2 coisas que se combinam. Nós vimos e vamos ver mais adiante, na lei de progresso, nós vamos aprender que para o homem progredir como espírito, ele precisará, no campo da vida material, de 2 coisas. Primeiro, o progresso intelectual. Para que depois do progresso intelectual, ele chegará ao progresso moral, com o passar do tempo. Porque o progresso intelectual vai dar a ele lucidez, ele vai poder aprender o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é saudável, o que o deixa doente. Esse processo pedagógico que a divindade nos oferece, ele tem a finalidade de desenvolver a nossa argúcia, a nossa observação, a maneira pela qual você compara as coisas. Então, voltando ao texto aí na tela, você vai ver que aí na resposta você vê que a primeira função dessa busca pelo prazer, pelo gozo, pelo desfrute, é excitar o homem, a inteligência humana, para que ele cumpra a missão de estar na Terra, para que sobreviva, etc, etc. Então, isso vai desenvolver a inteligência, vai depois permitir que ele desenvolva um mundo moral. Porém, a segunda afirmativa que está no mesmo texto, pode voltar na tela, é provar o homem pela tentação.
Então aí nós já chegamos no desenvolvimento moral. Primeiro, o desenvolvimento intelectual, que ele tem que se preparar para cumprir sua missão. E uma vez que ele esteja já preparado intelectualmente, ou já desenvolvido no pensamento, ele também precisará medir, através da satisfação excessiva, da tentação, do livre-arbítrio, exatamente, das escolhas. Isso é importante que aconteça, porque vai ser uma coisa tentadora e, ao mesmo tempo, ele poderá dizer sim ou poderá dizer não. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Você estava com fome, foram almoçar num restaurante. Aí, antigamente, você chegava com fome, comia alguma coisa, saciava a fome e estava bom. Aí você vai no restaurante e tem o quê? Primeiro tem o antipasto. Né? Antes de pastar, você come alguma coisa. Antes de comer, o antipasto. Depois vem aqueles pãezinhos, né, que faz parte do couvert. Couvert, vai cobrir, né? Vai cobrir o estômago. Depois vem o prato 1. Depois vem a salada. Depois vem o prato principal. Depois, quando você acabou de comer o couvert e o antipasto, você já não tem mais fome. Você já acabou a fome. Mas aí você vai ter que escolher o prato. Então você vê que são todas tentações, todas um ritual de abastecimento, de gourmet, que agora virou moda, que já não tem mais a finalidade de matar a fome, de abastecer o corpo, tem a finalidade de tentar você. Então você vai para o prato, você escolhe o bife bem passado, com o macarrão, com o arroz, com o risoto, aquela coisa que cada prato com a sua riqueza. Ai, você já estava satisfeito lá no couvert, no antipasto. Agora você vai, vou comer, já comi a salada, agora eu vou comer o bife, o risoto. Ai, meu Deus do céu, já não tá aguentando. Aí vai comer uma sobremesa? Sobremesa! Quer dizer, você já comeu a mesa, agora você vai comer a cadeira, sobre a mesa, a toalha, o garfo, a faca, você vai comer o prato, e às além vezes da mesa. Cardápio, daí vem com aquela foto bonita. A foto é para seduzir. É a tentação, gente, é a tentação. A fome já acabou, faz 1 hora atrás. Agora, e você já vai notando uma coisa, vem aqui para mim. A sobremesa é tudo pastoso, é tudo meio líquido, pode notar. É aquela coisa que velho banguela com a língua, ele é capaz de amassar no céu da boca, porque vai ter que descer e entrar nos vãos da comida. O bife não cortou tudo, tá lá um pedaço, né? Aí a sobremesa tem, então creme de papaya com cassis, aquela creme escorrega e se aloja. Você não está com fome mais. É apenas o ritual, é a tentação. Aí, né, você come o pudim. Pudim você não precisa de dente. Você, com a língua você amaceta ele. É tudo para entrar facinho. Depois ainda vem o licor. Depois vem o sorvete. Sorvete derrete. Você não precisa nem mastigar. Tudo isso vai fazer aquilo que você não precisa mais entrar. Porque senão você vai ter que socar com um pedaço de pau lá, para poder caber. A fome já acabou faz tempo. Então o Senhor permite que a gente tenha um desfrute, para que depois a gente fale, estou passando mal, já desabotoei a cinta, já desabotoei a calça, para poder entrar, tá até suando, o povo come muito, aí depois fica aquele suadouro, né? Por quê? Porque isso depois vai fazer mal. Você já notou que hoje a maior parte das pessoas na Terra, nos países desenvolvidos, sofre de gordura mórbida, e não de escassez, de fome, de raquitismo. Não. Então, é por isso que, nesse aspecto, a possibilidade de você sentir prazer, e eu estou falando do prazer gustativo, mas isso acontece com todos os tipos de prazeres, é uma maneira de tentar aquilo que o homem precisa ser provado para que ele possa descobrir que o excesso vai lhe prejudicar. Se não no primeiro almoço, no segundo almoço, no terceiro jantar, mas ao longo de 1 ano, isso vai fazer mal para ele. E eu estou contando para você que estou fazendo uma experiência comigo mesmo. Eu parei, desde o dia 13 de julho, eu parei
de comer açúcar de qualquer tipo. Não cortei carboidrato, não cortei o macarrão, eu não cortei as coisas onde o açúcar está, porque o açúcar está na fruta, está em diversos alimentos. Mas eu não uso mais açúcar em café, em chá, em nada. Não bebo mais, faz tempo, né, refrigerante. Se eu tiver que tomar chá, às vezes eu coloco umas pequenas gotinhas de um adoçante natural, a estévia, por exemplo. Só isso. Sem mudar a rotina, sem ter que fazer ginástica, sem fazer esforço físico, mantendo as minhas atividades normais, foi suficiente para que eu perdesse 2 quilos no meu peso, porque meu organismo teve que começar a usar energias que estavam se acumulando. Nós temos uma vida bastante sedentária, temos atividades que não exigem esforço físico abundante para consumir o que a gente come. Então você imagina, você come, vai para o computador, você vai fazer coisas que precisam de você intelectualmente e o alimento não está sendo consumido, aí você ainda põe açúcar. Quer dizer, com isso, a qualidade de vida, de dinamismo, de lucidez, foi muito diferente a partir das primeiras semanas. Então, você vai desinchando, você vai desinflamando. Algumas pessoas são mais rigorosas, elas não comem farinha branca, elas não comem outras coisas que possam também cooperar com isso. Mas eu não cheguei nesse aspecto, eu estou fazendo esse esforço dentro de uma dinâmica restringindo apenas o açúcar. E só com isto, sem fazer outro tipo de dieta, eu já perdi 2 quilos. Então, você vê quantas coisas a gente ingere sem precisar. E é isso que vai nos ajudar a amadurecer em nós a nossa dependência da vida material, que a gente acha gostosa. Que a gente pode ver, todos os venenos, eles são gostosos, são coloridos, ou são vistosos, branquinhos, mas não deixam de ser venenos. Então, aqui está na resposta, põe a resposta de novo na tela, aí você vê aquilo que lá na lei de progresso nós vamos aprender. Nós temos a capacidade de precisar comer, por isso temos a fome, mas quando a gente sente o prazer de ter comido e se abastecido, a partir daí a gente precisa controlar esse prazer, porque uma vez que você esteja saciado, você não precisa comer mais. Depois que você se saciou, tudo que você comer além disso, você está cedendo à tentação. É claro que num restaurante você está envolvido no ambiente, tudo foi preparado para você cair, né? Tudo foi preparado para você escorregar na casca de banana. Agora, fora dali, pergunte isso na sua casa. Para que comer 2 pratos 2 vezes, né? Se você pode comer uma vez só. E se você subir na balança e estiver acima do peso, você já comeu várias vezes o que não precisava, tanto é que seu organismo guardou. E isso representará mais adiante problema de saúde para você. Então, a tentação que estas coisas nos oferecem é para ajudar a gente a se desenvolver moralmente nos aspectos das escolhas que nós vamos fazer, né, Solange? É isso mesmo. Eu costumo brincar que o mundo foi feito para a gente cair, né? Cair nas tentações, cair nas cascas de banana, como o André comentou agora há pouco. Mas isso com certeza já aconteceu com você. Quantas pessoas você conhece que já fizeram cirurgia bariátrica e com a redução do estômago, elas voltaram, né? Eles emagreceram porque elas estavam grandes, mais volumosas, fizeram a restrição do estômago, voltaram a emagrecer, mas depois de 1, 2 anos, elas voltam a ficar novamente gordas, inchadas, inflamadas, porque elas não mudaram, mudaram a forma de pensar. E aí entra essa resposta, ou seja, elas não modificaram sua forma de pensar com relação ao alimento que elas estavam ingerindo, então elas acabaram caindo pela tentação. Elas foram provadas e caíram pela tentação. Isso é só um exemplo, tá? Existem vários exemplos. Isso acontece com todos nós, porque nós não estamos habituados a isso, a estarmos vigilantes com relação até que ponto nós devemos deixar que o prazer nos domine, essa vontade, né, que nós temos de nos alimentar, enfim, em diversas áreas, nós optemos pelo prazer totalmente, ao invés de dosarmos isso. Nada mais, nada de mais, nada de menos. Nós temos um certo equilíbrio.
Por isso é que uma música muito famosa da Bossa Nova costumava dizer, e muita gente ainda canta, tudo que eu gosto é ilegal, imoral ou engorda. Que é o que a Solange disse, que o mundo está aí cheio de tentações justamente para você cair nelas, se você deixar. Então esteja atento para que você não se escravize. O fato de eu não comer açúcar por uma decisão minha, não significa que quando eu estiver num local em que eu possa provar um doce porque eu achei bonito, eu não vá comê-lo. Mas vai ser só ali, naquele dia. Não vou levar doce para casa, não vou passar na padaria. Por enquanto isso ainda não aconteceu, porque eu quero que meu corpo se acostume à isenção do açúcar. Porém, isso não vai me impedir de um dia eu poder provar novamente. O fato de você, falando agora da questão do álcool, por exemplo, o fato de você em uma festa tomar um cálice, uma taça de vinho, não faz você virar bêbado, não faz você ficar ébrio. Você desfrutou aquela taça e foi suficiente. Você não vai passar depois na padaria comprar vinho para tomar todos os dias. Você não vai passar a dormir com a garrafa na beira da cama para depois, quando acordar, dar umas goladas. Não, isso já é a tentação do prazer, que quando a pessoa não se domina, ela vai permitir que se instaure sobre ele uma escravização por um senhor bastante difícil, bastante violento, que é o prazer que você vai repetir, e é o que leva muitas pessoas ao vício da droga, ao vício do jugo, ao vício do sexo, ao vício do mando, da imposição da sua ideia, porque isso dá prazer de deixar o outro na condição inferiorizada. Então, são outros tipos de tentação. E quando a gente falha nisto, nós precisamos alertar-nos para que aquele ponto vulnerável não seja nosso calcanhar de Aquiles, que a gente trabalhe contra isto, para que nós tenhamos a nossa rigidez mental preservada. Porque é nessa brecha que as entidades inferiores se valem, ou elas penetram, para nos colocar numa condição de dependência não só dos químicos, não só dos prazeres, mas da indução mental. Por isso que lá na pergunta 459 do Livro dos Espíritos que nós vimos, Kardec perguntou se os espíritos influenciam nossa vida. E os espíritos respondem, geralmente são os espíritos que vos dirigem. Por causa disso aqui. Como você não está atento, como nós estamos distraídos, aí gostoso, que mal vai fazer? Tudo que a gente vai fazer, que a gente sabe que é ruim, a gente põe no diminutivo, tá? Já notou? É um sorvetinho, é uma pizzinha, é só um golinho, é uma cervejinha, é uma fezinha quando vai jogar na loteria 300 vezes no mês para você ganhar uma coisa que você já gastou. Tem gente que já gastou o prêmio antes de ganhar, tentando ganhar o prêmio, imagina, de tanto que joga. É sempre o diminutivo. Não, é só um bifinho, é só um bifinho, só um pratinho, um macarrãozinho. Tudo no inho para dizer a você que você é um tolinho, vai ficar doentinho, vai ter que ir para o hospitalzinho, vai fazer uma cirurgiazinha. Então, vai extrair um tumorzinho. É legal isso, né? Vamos então cair na real do ponto de vista da nossa capacidade de raciocinar e vamos ver se estas coisas não podem ser evitadas com isso que os espíritos estão nos explicando aqui. O segredo das coisas acho que é a moderação, né? Você ter essa medida. Mas Kardec é danado, porque, gente, para que tantas tentações, né? Olha só o que Kardec vai perguntar para os espíritos. Qual é o objetivo dessa tentação? Tem um objetivo isso? É para alguma coisa? Kardec quer saber e a gente já vai ver a resposta. Desenvolver sua razão, que deve preservá-lo dos excessos. É o que dissemos até aqui sobre a lei de progresso. Primeiro desenvolve a razão, a inteligência, para ajudá-lo depois a preservá-lo, se ele aprender com o sofrimento, a não se exceder. Então, o desenvolvimento intelectual para gerar o desenvolvimento moral. Você vê que há uma coerência gigantesca em tudo que os espíritos estão ensinando com aquilo que vai chegar para nós no Livro dos Espíritos também, em outras leis.
Agora tem um comentário de Kardec que nós vamos acompanhar na leitura aí. Se o homem não fosse excitado ao uso dos bens da terra, senão pela sua utilidade, sua indiferença poderia comprometer a harmonia do universo. Deus lhe deu o atrativo do prazer que o solicita ao cumprimento dos objetivos da providência. Mas por esse mesmo atrativo Deus quis, por outro lado, experimentá-lo pela tentação que o arrasta para o abuso, do qual sua razão deve defendê-lo. Então a gente vê que se trata de um mecanismo, uma engrenagem que produz boas coisas e que facilita, né, ou promove na inteligência a capacidade de escolher corretamente, de uma maneira que o indivíduo não se permita mais exercitar sem limite aquilo que é prazeroso. Porque a satisfação prazerosa está muito ligada às exigências biológicas. Boa parte do prazer é comunicado ao nosso cérebro por tais endorfinas que premiam a nossa satisfação quando a gente cumpre aquilo que é gostoso. Então, nesse processo, o corpo estará chamando o espírito a repetir, a repetir e a repetir. E você perceberá que cada vez que se repete, a satisfação, o nível de satisfação é menor porque ele já está se acostumando. Então, a tendência é fazer com que a segunda, a terceira, a quarta, a quinta já sejam mais intensas, o volume seja maior, para manter o mesmo grau de satisfação, porque vai viciando, né, a tolerância do organismo. Então, isso representará uma forma de amadurecimento para o espírito. É um dos dentes dessa engrenagem que, permitindo o prazer, faz com que o homem avance. Nós temos todo o processo de mudanças sociais decorrentes dessa busca de uma satisfação melhor, tanto no lazer, as famílias que vão em busca de passeios, de parques aquáticos, de lugares, de sentimentos bonitos que inspirarão a poesia da alma, que são parques temáticos, que são ações da natureza preservadas, passeios que você vai fazer em ambientes agrestes que são bonitos, toda essa organização que aí vem resorts, vem cabanas, vem lugares preparados para te dar facilidade no desfrute daquilo que é agradável, promovem o progresso. Eu me recordo do meu sogro, nosso querido Godoy, quando nós falávamos daquela coisa absurda, que continuamos a pensar que é absurdo, em que as pessoas das socialites lá faziam festinha de aniversário para o cachorro, e que os cachorrinhos da vizinhança, das amigas, iam todos nessa festinha, coisa assim, né, meio irracional do ponto de vista, porque o cachorro para ele não faz diferença nenhuma se vai ter festinha com bolinho, chapéuzinho, isso é uma desculpa, nem sabe, é uma desculpa para as madames ou para as pessoas que estão ali se divertirem, né, usando o cachorro. Aí meu sogro dizia assim: doutor André, mas graças a essa que faz a festa, o dono da lojinha do cachorro vai ganhar dinheiro, isso. Quem faz o docinho pro cachorro também vai ter o que fazer, quem faz os enfeitinhos de cabeça para o cachorro ficar bonitinho também, isso vai mover a economia. Ele dizia isso, né, Solange? Então você vê, né, de uma forma bobinha, outras coisas boas acontecem. Então, não queremos dizer que está certo, porque você vai alegar assim: o cara que produz a cocaína também está dando emprego, o cara que vai vender a droga no morro também está ganhando alguma coisa, então isso é bom. Não, não é bom. Não é bom. Porém, dentro de outras estruturas, dentro de outros aspectos da vida social, fazer o progresso, ser buscado para diminuir dificuldades e aumentar prazeres é uma coisa positiva, desde que não escravize ninguém, né? Agora a gente vai para a questão seguinte, vamos a ela? Os gozos têm limites traçados pela natureza? Olha só, existe algum limite? Kardec está interessado em conhecer esse limite. A natureza traçou algum limite para que o homem pudesse ver até que ponto ele já se saciou, e dali para frente já é abuso? Vamos ver a resposta?
Sim, para vos indicar o limite do necessário. Mas, pelos seus excessos, chegam à saciedade e se punem si mesmos. Eles se punem a si mesmos, né? Faltou um azinho ali. Faltou um azinho. Os homens vão punirem-se à medida em que abusam. Então, existe sim um limite. A fome acaba. Você sabe quando acaba a fome? Nós sabemos. Você sabe quando acaba o frio? Nós sabemos. Mas quando você coloca muita coberta durante a noite, porque você estava com frio, e você enche em cima de você, parece um vulcão em cima de cobertor, meia hora depois você está suando que nem um cabrito no deserto. Por quê? Porque você excedeu. Não é mais necessário tudo aquilo. Quando você está sentindo frio, às vezes você acorda, a noite esfriou e você começa a tremer. Então você põe uma coberta ou duas. Aí você preserva o calor. Mas se você puser muita, você vai começar a suar. Isso é ruim. Então você vai descobrir o ponto de equilíbrio. Assim também com todas as coisas. Daí, você, se for amigo de você mesmo, você saberá dizer, não, até aqui vou. Daqui para frente já é desnecessário. Agora, se você não fizer isso, você começará a sofrer os efeitos que vão gerar os malefícios. Isso aqui é interessante porque é o que está dizendo a resposta. Nós nos punimos a nós mesmos. Então, essa questão do excesso não é com relação aos outros, é com relação a essa atitude conosco. Nós vamos sofrer no nosso corpo físico nessa questão de nos tornarmos viciados naquilo. E depois para sair, gente, é muito complicado. É isso que faz Kardec perguntar logo a seguir, a pergunta 714, no slide número 11, o que pensar? Que pensar do homem que procura nos excessos de todos os gêneros um refinamento de seus prazeres? Eu vou fazer mais, agora eu vou usar outros elementos, agora eu vou pedir outros pratos, eu vou querer outros sabores. Eu conheci uma pessoa que tinha um amigo que saiu do Brasil num voo, voou até o Japão. Imagina isso, hein? Um voo pro Japão, para ele ir num restaurante em que eles cozinham um tipo de peixe venenoso com tal delicadeza, com tal detalhe de cuidado, que ele consegue preservar uma taxa de veneno suficiente para adormecer a língua da pessoa. Porque se for errado, a pessoa morre. Ele saiu do Brasil, viajou até o Japão para comer esse peixe naquele restaurante, para sentir esse negócio do peixe anestesiar a sua língua. Depois ele pegou o voo e voltou para o Brasil. O que você acha? Sem palavras. Né? Ele podia fazer isso com a butijolóquia. Não precisava ir no Japão. Pega uma pimenta butijolóquia, pega um pedacinho assim da pimenta butijolóquia, põe na língua e come. Aí ele nunca mais vai esquecer, nunca mais vai querer ir pro Japão. Porque ele vai ficar tão amortecido, a língua, a boca, a emoção da satisfação do prazer. Dá uma olhadinha no YouTube, você vai ver um monte de gente comendo, fazendo aqui na pose. É que a gente não pode passar aqui, mas olha, a pose de muito comer engraçado. A pimenta. É um português que vai fazer isso. Tem um vídeo de um português comendo essa pimenta, que é das mais fortes do mundo. E ele diz que ele vai comer aquela pimenta, mas que ele vai tomar uma taça de vinho. O antídoto é essa aqui, vinho branco. Vinho branco. Vai combater a pimenta. Procure esse vídeo português comendo essa pimenta butijolóquia. Acho que alguma coisa assim. Não é butijolóquia, ele é um outro. Tem um nome aí. Caroline Reaper. Caroline Reaper. Ele fala todo o show. Mas esse português Caroline Reaper. É uma cena assim. Depois ele começa é saborosa. E aí começa a ficar vermelho. Ai, está tudo a queimar ele. Está a queimar ele. Aí ele põe o vinho assim, bebeu o vinho. Ai, não adianta nada. Não serve pra nada esse vinho, não serve pra nada. Não serve pra nada. E o povo dá risada, ele começa a cuspir, ele passa... É a volúpia do prazer. Então, a resposta dos espíritos a essa pergunta. Vamos ver o que os espíritos dizem. A pergunta 714, a Solange vai pôr a pergunta primeiro? Vamos na pergunta nova aqui. Slide 11. Que pensar do homem que procura nos excessos de todos os gêneros um refinamento de seus prazeres? Vamos ver a resposta. Pobre natureza que é preciso lastimar e não almejar,
porque ele está bem próximo da morte. Está refinando aquilo que vai levá-lo para a tumba. Isso. E aí Kardec pergunta logo no slide seguinte, olha lá, que morte é essa? Da morte física ou da morte moral? E então, quem vai morrer? O corpo físico ou vai morrer o estado emocional, moral do espírito? E a resposta está aí, ó. De uma e de outra. Está bem perto de uma morte, a morte física, e também da morte moral. Ele estará desperdiçando as oportunidades de viver. Depois disso, para terminar o programa de hoje, nós temos um comentário de Kardec no slide 15. Vamos ver? O homem que procura nos excessos de todo gênero um refinamento dos prazeres, coloca-se abaixo do animal, porque o animal sabe se deter na satisfação da necessidade. Ele abdica da razão que Deus lhe deu por guia e, quanto maiores seus excessos, mais dá à natureza animal império sobre a sua natureza espiritual. Na sequência, continua para terminar. As doenças, as enfermidades, a própria morte, que são as consequências dos abusos, ao mesmo tempo, são punição à transgressão da lei de Deus. É isso aí. Muito bonito esse final aí. Kardec nos dá a noção de que quanto maior nós nos ligamos aos prazeres, mais nós permitimos que a nossa natureza animal, aquilo que o corpo está dando prazer a você, domine a sua natureza espiritual. Portanto, quando você põe um freio, você está impondo a sua lucidez, a sua capacidade de discernir espiritualmente sobre o corpo que estava querendo que você fizesse mais do que necessário para ele. Ok? Bem, com isso, nós vamos chegar aqui ao fim do nosso programa de hoje, mas recomendamos que você, na semana que vem, ou no próximo programa, que daqui a 2 semanas, você possa também estar pensando a respeito, porque nós vamos falar de um outro tema dentro desse mesmo capítulo, e é alguma coisa que está muito ligado ao nosso dia a dia. Né, Solange? É isso mesmo, é uma lei muito interessante, essa lei de conservação. Nós vamos continuar, como disse o André. Aproveite para conhecer, para estudar, para fazer suas anotações, porque nós sempre aprendemos muito com o Livro dos Espíritos. E tem muito a ver com a nossa atividade de sobrevivência na Terra atualmente. Sem nos deixar levar pelos excessos, pelo fanatismo, nós aprenderemos a ter equilíbrio, saberemos nos conter. Saberemos que não precisamos de 10 pares de sapato, não precisamos de 20 calças, não precisamos de excessos em todas as coisas, aprendendo a limitar aquilo, mesmo quando o seu recurso econômico te permita ter, te permita comprar. Lembre que muitas coisas estão aí realmente para nos testar. Até que ponto nós iremos? E se nós ultrapassarmos esse limite dado pela própria natureza, nós vamos sentir no nosso próprio corpo físico esse dano. Eu me lembro de uma artista, uma cantora, que achando que estava falando uma coisa muito assim, super sábia, disse a quem entrevistava: eu não me concedo o direito de comprar uma bolsa por mais de 8 mil reais. Uma bolsa de mulher. Sabe aquelas bolsicas assim, que só cabe o batom e um lápis para passar no olho? Não é para escrever não, porque muitos não sabem nem escrever. Mas aquelas bolsinhas, eu não pago mais que 8 mil reais numa bolsa. 8 mil reais numa bolsa? Ela achou que ela estava esnobando, que ela estava dando uma de... eu sou desprendida. Quando ela estava mostrando que ela gasta excessivamente em coisas que não valem. Não é mesmo, então? Cada um decide o que quer. Até o próximo Espiritismo Sem Mistério. Contamos com vocês. Tchau, gente. Um grande abraço. Espiritismo Sem Mistério.